Tá. Então, a partir de agora a gente vai estar gravando a reunião. Como a gente já disse, essa reunião ela faz parte de um ciclo de workshops que o FOAESP vinha fazendo. Ela teve as primeiras edições que eram voltadas para atuação em redes sociais, trabalhando um pouco a questão de marketing e mídia. E esse sexto workshop, ele dialoga sobre as questões de advocacy, incidência política e frentes parlamentares, também com o intuito de fazer com que né, proporcionar instrumentos para que vocês consigam ter uma atuação mais forte no campo do advocacy, enquanto instituições, e auxiliado pelos processos, então, vocês já viram de redes sociais, agora vocês vão ver que dá para tudo casar e a gente conseguir fazer as coisas de uma forma harmônica. Para quem entrou agora, eu sou Márcia Leão, eu sou advogada, especialista em direitos humanos, trabalho com políticas públicas na área de saúde, do HIV, AIDS, tuberculose, desde a década de 90. Aí eu sou do Fórum do Rio Grande do Sul e a gente tem trabalhado muito em parceria com o Fórum de São Paulo. Quem faria esse workshop com vocês hoje é o Rodrigo, mas o Rodrigo teve uma reunião com COGESP, eu acho que é esse o nome, né, Johnny? Que é aí de São Paulo, Isso e mesmo. então ele, como a gente trabalha muito junto, ele pediu que eu substituísse e fizesse essa apresentação. Eu pensei em trazer para vocês uma apresentação mais ou menos básica, trazendo algumas coisas, mas vocês podem a qualquer momento me interromper e a apresentação vai estar disponível depois. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, eu vou ver se ela vai abrir no PowerPoint ou se tem que ser lá no Canva onde eu fiz, como é que vai funcionar isso. Johnny, no momento que eu abrir a apresentação, eu não consigo mais ver se tem alguém pedindo para ingressar na sala, nem se tem alguém levantar a mão, alguma coisa. Tu vai ter que fazer essa mediação aí. Pode deixar, Marcos. Pode deixar. Porque daí nem chat, nem nada aparece mais aqui quando começa a fazer a... Não, tranquilo. Ele tá em modo apresentação para vocês? Mostra, Márcia. Tá aparecendo. Tá, porque o momento que eu abro isso aqui, ele tranca tudo. Então, esse é o sexto workshop, como a gente já falou, dessa série, e a ideia é que a gente converse um pouco aqui, é ser um diálogo mesmo, sobre as questões de advocacy em saúde. O advocacy, então, a gente vai trabalhar um pouco do que a gente está falando, como é que se faz, e uma breve falinha sobre as frentes parlamentares. Mas aqui, eu não sei como é que está em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, hoje é uma manhã bem fria, né? A gente tem vindo aí de um ciclo de ter até 4 graus na manhãzinha. Então, para aquecer um pouco amanhã, a gente começa aí com um poema, que é o Tecendo Amanhã, do João Cabral de Melo Neto, que ele diz assim: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele deu e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo em todos os galos. Mais adiante a gente vai entender um pouco. Então, a ideia da gente trabalhar o advocacy é que o termo advocacy ele provém do latim de propugnare, que ele significa defender, amparar, e ele é empregado para descrever um processo democrático em particular, onde os indivíduos, o indivíduo, ou grupo de pessoas, ou organizações, né, eles exercem diversas iniciativas para tentar influenciar aquelas pessoas que podem tomar a decisão e mudar uma realidade sempre para um coletivo. E essa é uma distinção entre a questão do trabalho do advocacy e outras formas de incidência política, porque o advocacy, ele sempre prevê o coletivo, ele passa e se estrutura pensando numa melhoria e numa mudança que afete a coletividade. Então, a advocacy é um conjunto de ações, né, junto
ao governo, à sociedade como um todo, que visa influenciar, então, essa formulação e a execução das políticas públicas e outras causas que levem a uma sociedade mais justa, melhorando a condição inicial. Agora, né? O advocacy, ele significa mais concretamente esse poder que a gente tem de influenciar sobre as pessoas, né, por meio de um discurso, e que tomem, então, essas decisões modificando ações, procedimentos, políticas ou regulamentos que vão melhorar a vida de uma coletividade. Ou seja, influenciar as pessoas que tomam as decisões para melhorar a vida de uma coletividade. Ele tem que ter. Por que eu estou falando tanto em coletividade? Porque, diferente de outras formas de atuação, o advocacy ele tem que trazer essa melhoria da vida da coletividade. Ele tem que mostrar que ele não é para o indivíduo, e sim que ele Olha só, põe um bem maior. alguém mandou lá no grupo do apartamento lá do Eu lugar. acho que tem alguém com o microfone aberto. Então, para que isso aconteça, a ação de advocacy, ela tem alguns elementos básicos que a gente tem que pensar quando for fazer um plano de advocacy, né? É o pronunciar-se, que é expressar de forma objetiva a opinião sobre as questões que afetam a sociedade, e o atuar, que é a realização das ações mesmo de abordagem. Eu trouxe aqui para vocês um videozinho, ele é do Politize, e que ele fala um pouquinho de advocacy. Vamos ver se ele vai reproduzir, se sai áudio. Vocês me avisem, por favor. Tá saindo áudio? Tá sim, Márcio. Fazer advocacy é uma forma de você exercer o seu direito democrático de defender as causas em que acredita e de causar mudanças positivas na sociedade. Mas como você pode fazer isso? Confira um passo a passo básico de como usar o advocacy para influenciar a formulação de políticas públicas. Primeiro, define um objetivo claro. Fazer advocacy é uma estratégia para influenciar políticas públicas, então você precisa saber exatamente qual política pública você quer influenciar. Você pode começar pensando nos problemas da sua cidade ou bairro, por exemplo. Pode ser que você não tenha um posto de saúde muito perto da sua casa e toda vez que fica doente precisa ir em algum lugar mais distante. Ou que a prefeitura não terminou a construção do piscinão que eles prometeram e sempre que chove o seu bairro fica alagado. Independente do problema, depois de definir a causa em que você quer atuar, você precisa definir uma mudança clara. Se o problema for a falta de postos de saúde no seu bairro, por exemplo, o seu objetivo pode ser conseguir um posto de saúde perto da minha casa. O importante é focar os seus esforços em uma causa em que você acredite e evitar objetivos generalistas. Se a sua causa é o direito dos animais, ao invés de um objetivo como proteger os animais, por exemplo, podia ser algo como a criação de um centro de adoção municipal para animais abandonados. Assim você tem mais chance de causar impacto. Depois, mapeie seus parceiros e adversários. Quem já atua no tema? Essa deve ser a sua segunda pergunta. Quem defende a mesma causa que você? Quem pode te apoiar nessa causa? E as pessoas que são contra ela, o que elas argumentam? Entender os seus parceiros e adversários faz com que sua estratégia seja mais focada e tenha mais impacto. Você pode se preparar para eventuais ataques, melhorar os seus argumentos e até engajar mais pessoas na sua causa. Se aprofunde no tema. Tente entender como as pessoas que já estão envolvidas nessa causa atuam. Quais são os seus objetivos? Defina uma estratégia. Depois de realizar esses passos, chegou a hora de começar a pensar em uma estratégia. Para que o meu objetivo aconteça, com quem eu preciso conversar? Quem pode me ajudar nesse processo? Quem são os tomadores de decisão? Como eu posso agir para fazer com que esse objetivo aconteça? Para isso, calcule seus recursos. Você tem pessoas já engajadas? Quanto tempo você tem? Você tem dinheiro? Se você não tem, como você pode arrecadar? É melhor uma mobilização digital, física ou uma mistura dos dois? Lembre-se, o advocacy é uma estratégia que pode se utilizar de muitos caminhos. Jurídico, político, uma estratégia de comunicação ou mobilização social. O que vai definir se vai ser mais efetivo um protesto, uma visita aos gabinetes dos políticos que te representam, uma campanha no Facebook ou os três, é o seu objetivo e os seus recursos. Quando colocar a sua estratégia em prática, preste atenção aos primeiros resultados. As ações que você realizou estão engajando as pessoas envolvidas? Se não, o que você pode fazer para melhorar? Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como ele, nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo. A ideia era que o vídeo ele trouxesse um pouco também da questão do contexto de advocacy. Vocês podem, como esse material vai ficar disponível, depois também acessar
A plataforma essa do Politize, que é uma ONG também, que ela trabalha diversos temas relacionados à questão de incidência política, atuação de controle social, sociedade civil, nos vários contextos, não só na área da saúde. Então, alguns exemplos de exercício de advocacy, né? No contexto político, é influenciando as decisões políticas e a formação de novas políticas públicas. No contexto da assistência social, atuando junto a uma rede de organizações interligadas ou com projetos que visem beneficiar aqueles que necessitam de apoio. No contexto de inclusão, através de programas de defesa do cidadão, reintegrando pessoas que se tornaram isoladas e outras formas de trazer as pessoas, né, de volta. Então, um exemplo de ação de êxito de advocacy. Um exemplo é a formação da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais que a gente tem no Congresso Nacional. A frente está em atuação desde 2004, ano que vem, então já está completando aí 20 anos a frente. E atualmente ela é formada por 198 deputados dos diversos partidos e 4 senadores. Eu sei que vocês também têm uma frente parlamentar no estado de São Paulo, que ela também é multipatologias, né, entre HIV e hepatites virais, e a do município, ela, além de hepatite, HIV, AIDS e STs, ela tem também a tuberculose, é isso, né? E que também são espaços de atuação. Eu não sei no estado de São Paulo quais municípios do interior, se algum também chega a ter frente parlamentar, ou como é que funciona o regramento das casas aí, né? Então, o advocacy, ele não é somente a conquista legal de alguns direitos, ele significa a realização desses direitos, né? É necessário que se tenha uma participação ativa, tanto na conquista pela mudança, como na promoção desta. Não é o fato de existir uma lei que contempla um direito que faz com que não exista o desrespeito a esse. E isso a gente tem vivido e vivenciado muito isso no nosso cotidiano, principalmente quem atua dentro do movimento AIDS. Por exemplo, a gente tem a lei a 12984, que é aquela lei que torna Eu crime quero dos Conjex discriminação. Plus e essa terceira medicação que o Alivium eu tenho em casa. Tem, O Alivium eu consegue tenho. fechar os Então, microfones? do Conjex, o Alívio você tem e o Buzonide? Isso. Aí ela colocou o contínuo. Isso, esse daqui ele faz parte do programa do governo. Vou dar uma olhada. É que eu não enxergo para fechar os Sei. microfones. Carla, eu vou te botar como co-host, aí tu pode fazer isso, tá? Porque está sendo gravado, né? Pronto, vamos lá. Tá, agora tu já está aí de co-host também. Então, desenvolver as ações de advocacy é também construir novas relações e consciências, é no convívio, nas práticas do dia a dia que vai se exercitando esse advocacy através de relações que são estabelecidas com outros e com a própria coisa pública. Eu estava dando o exemplo da lei a 12984, que é a lei que torna crime a discriminação com a pessoa com HIV. Não foi porque a lei existe que quer dizer que as pessoas não são discriminadas, né? E também faz parte da nossa incidência política e do advocacy, daquilo que a gente tem que fazer foi criar a lei, pensar a lei, conseguir transformar isso numa política pública, mas também fazer o zelo por essa lei, é cuidar e ver como é que a gente faz para que isso seja implementado. E por muitas vezes a gente precisa de um novo advocacy junto aos setores públicos competentes para conseguir fazer que isso seja introspectado nas práticas, porque muitas vezes essa discriminação ocorre, né, não só nos ambientes de trabalho e educação, mas também em ambientes de saúde, e a gente precisa estar lá atuando para evitar isso. Então, a advocacy é uma tarefa que ela não termina, ela sempre deve estar buscando descobrir, criar, tomar consciência mais ampla dos direitos, pois sempre a gente vai ter novo desafio. Na vida social vão surgindo conforme os movimentos que a sociedade vai fazendo, né? E demandando novas conquistas e, portanto, vai demandando cada vez mais advocacy. Uma frente parlamentar é a junção, então, de um grupo de membros do Poder Legislativo, e ela pode se dar no âmbito federal, estadual, municipal, como a gente já falou, que no caso tem o exemplo em São Paulo, né, vocês têm a frente estadual e a municipal, e que tem a atuação unificada em função de interesses comuns, independente do partido político a que pertençam. Aqui é um... Peraí. Esse aqui não carregou. Tinha um videozinho aqui.
Então, aqui tem um videozinho de uma parlamentar que explica o que é a frente parlamentar. Olá, eu sou Vera Ventura, deputada federal eleita pelo povo, e eu vou levar vocês para o centro da Câmara. Costumo dizer que uma frente parlamentar é como a seleção do Brasil, reúne parlamentares de partidos diferentes, todos em torno de um objetivo comum. É um local de convergência dos diferentes. E por que essas frentes existem? Para emplacar causas específicas. Essas frentes são compostas por senadores e deputados federais. As frentes têm autonomia total, fazem seus estatutos, estabelecem a sua missão e a organização interna. As frentes podem usar salas e plenários para suas reuniões ou eventos. Podem contar com o pessoal de eventos para organização, podem usar a comunicação das casas para a divulgação, mas não tem direito à equipe ou à sala própria, nem a qualquer orçamento. O que faz com que os parlamentares se aproximem ainda mais em busca de meios para a defesa de sua causa. Eu planejei e fundei uma frente, a Frente Ética contra a Corrupção. Para você formar uma frente, precisa coletar mais de 200 assinaturas. E é aí que a gente percebe que tem diálogo com o que é diferente, com que a gente não consegue nada. Hoje, a Frente Ética tem membros de 24 partidos distintos. E uma curiosidade, atualmente no Congresso, há mais de 200 frentes parlamentares que se organizaram para tratar de questões como agronegócio, livre mercado, primeira infância, Amazônia, educação e muitas outras. Se você quiser ficar por dentro... Bom, a ideia não é que a gente, né, não vou entrar no mérito de quem é a deputada, a ideia não é a gente pensar na parlamentar que fez o vídeo, mas sim sobre o que ela fala de como é que se constitui uma frente parlamentar. E eu acho que ela traz bem ali os exemplos disso, das frentes parlamentares, que elas são múltiplas e vêm sendo formadas por diversos partidos. A frente parlamentar a nossa frente parlamentar, né, de AIDS no Congresso, que é a frente parlamentar de enfrentamento ao HIV, AIDS e hepatites virais, ISTs e hepatites virais no Congresso, ela tem a assinatura de parlamentares de quase todos os partidos, e embora para formar a frente se tenha uma grande parte de parlamentares e de partidos fazendo essa adesão, a gente não quer dizer que esses partidos, que esses parlamentares todos, eles vão permanecer ativos na frente parlamentar, né? Os parlamentares que acabam se tornando mais próximos à frente, compondo às vezes um grupo de coordenação mais próximo, são aqueles que a gente consegue ter uma estratégia maior de estar próximo e que eles se sentem mais familiarizados com o tema. Mas a frente não se forma se não tiver o número de parlamentares mínimo estabelecido em cada regimento. Então, a formação ela vai seguir o regimento interno de cada uma das casas, né? A do Congresso Nacional, a gente pode ter uma frente parlamentar só da Câmara, como uma frente parlamentar mista, como é o caso da frente parlamentar de HIV, ISTs e hepatites virais, que é uma frente parlamentar mista, porque ela é feita entre o Congresso, entre a Câmara e o Senado. Ela é mista por isso, não por ser multipatologias, nem por ser com diversos partidos, mas sim porque ela tem membros das duas casas do parlamento, né? As assembleias, elas vão modificar cada regimento de cada assembleia legislativa, ela traz uma forma diferente de colocar à frente, desde o número de adesão que precisa ter até a forma com que a frente é vinculada dentro da casa legislativa. Então, é importante que a gente atente para conhecer os regimentos de cada local. E a mesma coisa vale para as câmaras municipais. Tem municípios que não aceitam a formação de frente parlamentar. Aí vai se formar grupo de trabalho, bancada temática, vai se escolher um formato que seja propício para se trabalhar dentro do município de acordo com aquele regimento, com a legislação daquele município. E essas informações, então, elas são facilmente acessadas dentro dos sites desses órgãos públicos. Todos eles, né, têm site, e ali a gente já consegue buscar regimento, formas de colocação, para poder pensar na criação de frentes parlamentares nos locais onde ainda não tenham, nos municípios e tal. Ou se a gente quiser acompanhar como é que é o procedimento e como funciona uma frente que já existe, a gente também pode usar essa estratégia de ali buscar a regulamentação.
É importante, então, identificar para que se crie uma frente parlamentar, um dos principais pontos é identificar um parlamentar que ele seja sensível à causa. Por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo da tuberculose, né, e da defesa dos direitos humanos, então se buscou um parlamentar que tinha esse assunto como sendo um dos seus motes. E aí este pode ser o presidente, o coordenador, junto com a ajuda dos movimentos sociais, sensibilizar para outros parlamentares para a atuação conjunta da frente. E se os outros parlamentares tiverem também uma discussão maior como os outros temas, a gente consegue construir essas frentes que acabam trabalhando com múltiplas patologias, como tem aí no município de São Paulo. A frente parlamentar, ela tem uma série de funções que, para o exercício da advocacy, elas são muito importantes, principalmente para a gente pensar não só o monitoramento, mas a construção de outras políticas públicas, porque ela pode convocar audiências públicas, chamando, inclusive, o executivo para estar ali, o judiciário chamando os outros poderes para participar da audiência pública, ela pode propor subcomissões, grupos de trabalhos, apresenta projetos de leis, articula reunião com o executivo, realiza seminários, realiza a atuação do executivo, entre outras ações. Não sei o que são aquelas 3 interrogações ali, hein, gente? A observar a frente parlamentar, então, de apoio à agropecuária, e aí eu trouxe esse exemplo porque a Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária, que é conhecida como bancada ruralista, ela ainda é a mais influente frente dentro do Congresso Nacional. E eles conseguem conduzir grande parte das votações daquilo que tem interesse da bancada. Isso para quem acompanha as questões da política nacional, vê como eles conseguem se reunir e tudo que é de interesse da bancada ruralista acaba sempre passando, né? Então, para organizar uma frente, os passos seriam reunir um grupo de pessoas e organizações parceiras para identificar quais as principais demandas, identificar daí os parlamentares que apoiem a causa, né? É recomendável que a gente tenha pelo menos 3 parlamentares aí para formar essa coordenação da frente e para que não sobrecarregar um único gabinete com as atuações depois. Reunir um grupo de pessoas para auxiliar nesse processo de trabalho de fomentar a frente, para buscar mais parlamentares, não só para adesão da assinatura, mas também para deixar os parlamentares mobilizados pela causa e auxiliar na criação de uma carta de princípio, carta de compromisso, algum documento para nortear esses trabalhos à frente. Então, a gente, enquanto sociedade civil, pode estar atuando aí nesses pontos. Então, aqui eu trouxe uns exemplos de ações de êxito aí que ocorreram, né, no curso aí do tempo. A gente conseguiu fazer uma audiência pública sobre a saúde da população privada de liberdade e a Covid-19. Conseguimos realizar, na verdade, 3 audiências públicas trabalhando com as temáticas, inclusive durante a pandemia ainda se fez as audiências virtuais, né? E com uma delas trabalhando a questão do HIV e hepatite, a outra trabalhando de forma um pouco mais ampla a saúde da população privada de liberdade, e foi um importante instrumento para que se conseguisse levantar um retrato de como está a situação das pessoas privadas de liberdade e ver os problemas que tem no acesso à saúde para essa população e como é que a gente, enquanto movimento social, pode estar pensando ações futuras aí para estar auxiliando para que essas pessoas alcancem, né, o seu direito à saúde. Também se propôs uma audiência pública junto com os representantes do Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério Público de Saúde, Ministério da Previdência e a questão dos direitos humanos, né, Secretaria de Direitos Humanos na época. Outra coisa que também que é uma ação de êxito foi a proposição e aprovação do PL sobre o sigilo sorológico para diversos agravos e para todos os profissionais de serviço, que é a Lei 14.289 de 2022, que é aquela que garante, então, o sigilo sorológico não só para o caso do HIV e AIDS, mas também para hepatites, tuberculose e outros agravos em todos os ambientes, porque até então a questão do sigilo sorológico era uma coisa muito da relação médico-paciente, mas não se tinha de forma tão expressa como na lei a garantia desse sigilo por os outros profissionais da saúde e que isso tivesse colocado dentro dos serviços. Agora, com a lei, resguarda isso, para que a pessoa não tenha
sua sorologia para qualquer agravo, exposta inclusive nos serviços onde ela busca atendimento. Também uma ação de êxito promovida daí pela Frente de Tuberculose, não pela de AIDS, foi a criação de um GT para monitorar o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, e isso foi uma ação de êxito porque ela conseguiu acompanhar o plano que existia e tirar pontos importantes que foram contribuir para a elaboração do novo Plano Nacional e conseguir garantir com que o Ministério da Saúde, ainda mais num período que estava bem conturbado, como durante a pandemia, tivesse que apresentar e efetivamente desenvolver as ações do plano. Também uma ação de êxito foi a criação de uma subcomissão junto à Comissão de Seguridade Social e Família, agora separada, mas na época da subcomissão ainda era a Comissão de Seguridade Social e Família, que discutia as doenças determinadas socialmente. Essa subcomissão, ela é uma comissão oficial, feita pela Câmara, então ela tem um prazo de execução, um produto a ser gerado, e esse relatório da subcomissão embasou uma série de ações do Ministério da Saúde, desde a construção dos planos de enfrentamento para os diversos agravos, até o que hoje culminou com a criação do CIEDES, que é esse Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. E também uma outra ação de êxito, eu já citei aqui antes, a Lei 12.984 de 2014, que é a lei que torna crime a discriminação da pessoa vivendo com HIV e AIDS. Isso é só um exemplo, né, dentro de tantas coisas que são feitas nas ações junto ao Legislativo. Eu trouxe aqui uma linha de tempo da Frente Parlamentar de Tuberculose, mas a gente pode depois tentar montar uma também do HIV, eu não tinha todos os dados. Então, para vocês terem uma ideia do volume de coisas que é feita anualmente. Então, desde o surgimento da Frente da Tuberculose, que vocês veem que ela é bem mais nova que a Frente de AIDS. A Frente de AIDS é de 2004, a Frente de Tuberculose ela é de 2012. Mas ela conseguiu gerar já uma série de produtos que foram muito impactantes na construção da resposta para o enfrentamento da tuberculose, pensando na questão da eliminação. A participação social ela deve ser garantida, então, nos diversos processos decisórios, né, de gestão pública, ela deve estar sempre aliada aos interesses coletivos e, para isso, deve ser composta e representada pelos mais diversos segmentos da sociedade. Somente assim a legitimidade da proposição ela vai ser real. O advocacy não se faz sozinho ou para interesses individuais, ele é um bem maior, ele pensa para a coletividade e tem que ser proposto, pensado através disso, da base comunitária, né? É a sociedade que aqui está se fazendo representar e que será beneficiada pelas mudanças propostas. A gente não pode esquecer nunca que nós estamos falando aqui de participação social e advocacy, incidência política na área da saúde, e a gente tem que pensar que o SUS e todas as ações de controle social, elas se dão no território, lá na ponta. Então, a gente só vai pensar também em advocacy se a gente pensar na coletividade, mas também conseguir trazer esse olhar do que está acontecendo com a sociedade, com a comunidade em que a gente está inserido. Então, agora, chegando no fim aqui, a gente consegue entender por que eu comecei o dia frio daqui falando no poema do João Cabral de Melo Neto? Eu acho que agora faz um pouco de sentido se a gente pensar que, assim como no poema, né, em que um galo sozinho não tece uma manhã, aqui nas ações de advocacy, de incidência política, a gente sempre também precisa, né, de outro galo e mais outro, né? Que se cruzem, e assim é o advocacy, é uma teia, é uma rede que tem que ser tecida por todas as pessoas. Não existe advocacy de uma só pessoa e nem para uma só pessoa. É um conjunto de ações e um conjunto de pessoas para fazer o advocacy e para ser beneficiado com as ações que venham das políticas públicas. Então, o advocacy, ele sempre vai ser exercido em rede, tal qual aquela que tece lá amanhã com os fios do sol entre todos os galos. É uma rede que teça estratégias, que una pessoas, que junte interesses e que promova a mudança, né? Isso é advocacy, isso é incidência política de uma forma geral, e é isso que a gente, enquanto ONGs, tem que pensar, que o nosso trabalho ele não pode ser isolado, ele tem que visar o bem maior e ele tem que ser pensado sempre coletivamente. Porque é isso, só a participação social ela é capaz de
mudar o país, né? Só através da participação social é que a gente consegue fazer as mudanças das políticas públicas que a gente precisa. E o exercício do advocacy, basicamente, é isso, é como é que a gente se estrutura para pensar a mudança da política pública. Bom, gente, eu acho que de apresentação mais geral era isso. Eu não sei se vocês teriam algum comentário, alguma coisa, eu queria deixar aberto aí para se alguém quiser perguntar alguma coisa ou tem algum comentário. Oi, Márcia. Oi, Márcia. Tá ouvindo? Sim, É o Eduardo. sim, Edu, eu já reconheci a tua voz. Eu tô com o Alan aqui. A gente está voltando de uma consulta e a gente acompanhou do carro aqui. Mais ouvindo. Não, eu queria só fazer um comentário assim, que o tema aqui era a questão do advocacy, né? E ele traz muito claro que tem que ter coisa, a gente tem que buscar realizar, trazer coisas concretas para a sociedade. E o risco das frentes parlamentares, seja ela nacional, a estadual ou as municipais, é exatamente uma discussão infinita. Edu? Edu? Eu acho que travou a internet, como ele está no carro. Acho que voltou. Edu? Acho que o dele não voltou não, Márcio. Acho que falhou. Eu acho que eu entendi o que o Edu ia dizer. Levantando. Voltou. É. Falhou quando tu estava dizendo das frentes parlamentares que pode ficar numas discussões intermináveis, e acho que dizer que elas não objetivam no fim, né? Isso, elas vão ter que ter um objetivo. E no caso do que você trouxe aí da população em situação de privação de liberdade, tem que ter um produto. E qual o produto? É ter uma legislação que leve essa atenção em saúde para quem está em privação de liberdade, especialmente, no nosso caso, com relação à prevenção do HIV, da tuberculose, das hepatites. Acho que era só um comentário, mas mais para a gente refletir, né? Que a gente às vezes também fica fazendo discussão, infindáveis, e que a gente acaba não tendo produto. A gente só fica reproduzindo mais do mesmo. Acho que era isso. Eu e o Alan não vamos conseguir registrar presença, porque a gente está no carro aqui. Não, mas já está registrado aqui, como está gravado, né? Aí fica. Mas, assim, eu acho que o que tu traz é extremamente relevante, né? E tu sabe isso por vivência de anos, inclusive, né? Com as políticas públicas, de como a gente pode acabar se perdendo e caindo nisso de ficar só na parte teórica, nas discussões e não avançar. Por isso que eu quis trazer também aqui na apresentação alguns exemplos de ações concretas que a gente conseguiu dar cabo. Mas uma coisa que o advocacy durante todos esses anos aí me ensinou é que por muitas vezes a gente tem que ter uma paciência maior do que do que aquilo que a gente quer, né? A gente tem uma urgência nas respostas, e quando se trata de construção e implementação de algumas políticas públicas, elas acabam demorando. E um exemplo de a lei, por exemplo, a 12984, que é a que torna crime a discriminação com a pessoa com HIV. Isso o Eduardo, se ele ainda estiver nos ouvindo, ele vai lembrar bem, porque ele ainda estava no departamento na época. Foi um processo que durou quase 11 anos para que se conseguisse aprovar a lei, porque não se chegava a um termo de que os parlamentares aceitassem enxergar a lei como sendo uma coisa prioritária para a sociedade naquele momento. Mas eu acho que o que o Eduardo quer dizer é que não pode ficar só nisso, né? A lei não pode terminar nela mesma. E a questão dos privados de liberdade não pode parar nas audiências públicas mesmo.
se precisa urgente de ações, e aí tem todas essas outras estratégias e pressões que a gente tem que fazer enquanto sociedade civil. A gente tem visto muito isso também agora com a criação do CIEDES, né? Lá no CIEDES a gente tem discutido muito e tem trazido, inclusive, fundamentos disso que a gente foi trabalhando aí nas audiências e em outros espaços de discussão de política pública maior. Para tentar transformar isso em algo que seja execuível pela máquina pública, porque não adianta a gente criar algo conceitual que depois não impacte na vida das pessoas. O conceito de advocacy é mudar para melhorar para a coletividade. Se não tiver melhora real, a gente não cumpriu o que tinha que ser. Mais alguma outra coisa? Alguém quer considerar alguma coisa, trazer uma observação, falar alguma coisa? Bom, Johnny, a reunião está sendo gravada, depois eu te passo o link para vocês subirem nos canais. Eu acho que se ninguém tem comentário, a gente pode encerrar a Ô, gravação. Márcia, Eu acho que só... é isso. Márcia, Sim, pode falar, Carla. tá ouvindo? Eu só queria falar, assim, que essa questão mesmo de você, a gente, assim, aqui na PIB, assim, eu particularmente, eu sempre tive muita vontade de executar um projeto de advocacy, assim, mas às vezes o que deixa a gente um pouco receoso é que é um contexto que você mexe um pouco com a estrutura a estrutura mesmo da sua base aqui dentro de um aspecto relacional mesmo, né? Porque quando você propõe uma ação de advocacy, significa que você vai entrar num campo que nem sempre, dentro dos municípios menores, nem sempre vai ser agradável, porque você vai acabar mobilizando toda uma instância para olhar para aquela pauta, olhar para aquela situação que, na verdade, você já entendeu que ela precisa ser melhorada, né? Porque você não vai propor um advocacy para algo que não esteja, no ponto de vista do controle social, do movimento social, dando errado, ou precisando de um olhar mais, né, minucioso, um olhar mais organizado. E para quem está em município menor, que ainda tem toda essa dificuldade, né, no campo relacional, de você se desprender de todas essas questões e você alcançar aí um nível mais maduro mesmo, de um olhar político para toda essa organização, é muito difícil, né? É muito complicado. Então, um desejo muito grande. Eu acho que as ONGs, elas precisam ir melhorando tecnicamente as suas propostas, e o advocacy, ele vem com essa possibilidade, né? Porque ele te obriga a estudar o contexto, a olhar dados, né? A pensar em algo que vá provocar realmente uma mudança dentro de uma esfera muito maior. Mas a gente, pelo menos aqui, né, a gente ainda fica muito inseguro em pisar nesse campo. E é bacana porque a gente tem a experiência de uma instância federal, de uma instância estadual, e a gente vê os frutos, né, sendo colhidos, e realmente a gente pensa em trazer para a nossa base, mas ainda tem esse receio. Eu acho que Mas a é gente bacana a gente conhecer de uma forma mais profunda, assim. Eu acho que a gente tem que pensar duas coisas, né? A gente tende, no cotidiano nosso, até da atuação, a misturar muito o advocacy com a incidência política. E sim, a incidência política está dentro de advocacy, mas advocacy não é só isso, né? E quando a gente fala em mudança da coletividade, em uma coisa que seja para beneficiar a coletividade, nem sempre essa mudança ela vai vir com alguma coisa que ela necessariamente tenha que ser uma oposição
ao que existe. Muitas vezes, inclusive no vídeo do Politize, ele cita isso, né? Por exemplo, aquele vídeo. Pode ser, tu nota que está precisando de mais uma unidade de saúde, ou criar um abrigo para cães, né? Para falar de uma área farmácia. Mas, assim, a gente pode, às vezes, ter ações na própria área da saúde que elas são diretamente em contraposição àquilo que vem sendo feito pela gestão, mas ela vai melhorar para o coletivo que está ali. Então, pode ser uma forma de pensar um acesso melhor para as pessoas nas farmácias, quando faz a dispensação da medicação. Pode ser estratégias que melhorem para o coletivo. Às vezes é mais fácil a gente começar a desenvolver projetos e pensar práticas de advocacy pequenas, né? Assim, não pequenas na relevância, tá? Mas em práticas que elas ocupem um trabalho mais direcionado, com uma população um pouco menor, até a gente se acostumar com esse passo a passo que é, e eu acho que tu traz muito bem, Carla, que é rever as suas práticas para começar a tentar entender os cenários em que a gente está inserido. Eu acho que isso que tu diz é fundamental para o advocacy. Para te traçar um projeto de advocacy, tu tem que entender em que cenário tu te encontra, tu tem que conhecer a tua realidade, porque é a partir dela que tu vai pensar projetos para modificar aquele contexto. E talvez um bom exercício seja começar com coisas menores mesmo, né? A gente olhar uma coisa que eu consiga realizar de uma forma num tempo menor, que eu atinja as pessoas que vai beneficiar o coletivo e que tenha um impacto relevante, mas que necessariamente não são coisas que eu tenha que construir uma parte de incidência política que tenha tanto discussão. A parte, Márcia, por exemplo, com privados de liberdade é bem complicado o que a gente tem que fazer ali. ô Márcia, eu queria dar uma complementada para Fabiana. Posso? Sim, claro. Não, então, Fabiana, eu acho que a gente não, uma das coisas que é um equívoco, né, da sociedade, não vou nem colocar dos movimentos sociais, é que a gente age muito às vezes pelo assistencialismo. Ah, tá precisando de cesta básica, ah, tá precisando disso, ah, tá precisando daquilo. E a gente não pensa nessa incidência política. Quando a Márcia Leão traz aqui a questão das frentes parlamentares, vamos pegar o exemplo do período da Covid. Quantas pessoas que tiveram necessidade no período da Covid, vivendo com HIV e AIDS, que tinham necessidade de cesta básica? Lógico, no primeiro momento, emergencialmente, é você conseguir a cesta para oferecer para aquela pessoa, mas depois, essa pessoa saiu da condição de vulnerabilidade, de pobreza? Não. Então, a gente vai ter que fazer uma incidência política, um advocacy, para que políticas públicas de segurança alimentar no município sejam efetivadas, porque eu tenho na minha organização 50 pessoas que estavam lá em situação de fome. Outro exemplo é a questão das paradas LGBT, que constantemente entram nas câmaras de vereadores, principalmente, e acabam tendo legislação para barrar, porque vai corromper a juventude, a criancinha, não sei o quê. Se a gente não fizer um advocacy no sentido de mostrar, né, que a visibilidade LGBT ela está diretamente relacionada à promoção de saúde, a gente vai continuar patinando, a gente vai continuar fazendo, pegando camisinha, pegando gel lubrificante, o autoteste do poder público e indo para a rua, e quase sempre atingindo muito poucas pessoas. Ou o poder público reconhece que LGBT é uma prioridade no contexto da saúde para o HIV, ou a gente vai ficar sempre chovendo no molhado. É isso que eu quis dizer naquela minha fala anterior. Sim. O Eduardo está certíssimo, né? E ele traz um excelente exemplo, assim, de como é que a gente faz para mudar de uma coisa que seja só um atendimento e passar para uma ação de advocacy, que é a construção da política pública, né?
que é o mudar de uma forma mais permanente aquele entorno que está acontecendo, aquela situação. E aí eu acho que isso vem bem aquilo que a Carla Diana estava dizendo, da dificuldade que é muitas vezes para uma ONG que ainda não tem isso introspectado nas suas atividades, de começar com a construção de realmente enxergar o seu cenário, traçar um perfil do que precisa, fazer a busca. Porque é isso, as coisas acontecem no território, na ponta, na comunidade da gente, que a gente vai vendo